Bom, eu comentava com as meninas aqui que a hora que a gente chegou aqui de manhã, falando dessas coisas horríveis todas que estão acontecendo nesse país, todo dia tem uma, né, uma pior que a outra, eu comentei, acho que eu vou mudar para o Uruguai. Agora, no fim dessas apresentações, eu acho que eu estou me animando a ficar. Vou ficar mais um pouco. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho dito isso em várias oportunidades, mas acho que a minha conversa tem sido mais com a educação infantil. Eu acho que a rede de São Paulo, a rede municipal de educação de São Paulo, é uma rede muito potente. E eu tenho certeza que as discussões que a gente ouviu aqui, os relatos que a gente ouviu aqui, a gente só ouviria nos bons congressos pelo mundo afora, nos melhores, e talvez em nenhum deles a gente ouvisse relatos como os que a gente ouviu aqui hoje. Então, a rede precisa se valorizar, a rede precisa se conhecer e conhecer as suas experiências e aprender com as experiências que estão acontecendo aqui, porque elas são muito potentes, né? Hoje a gente falou aqui, e eu quero só, nesse tempinho curto que a gente tem, eu quero só destacar as questões fundamentais que já foram todas tocadas aqui, né? Só para a gente fazer um combinado inicial, né? Quer dizer, avaliar de que ponto de vista, de que lugar eu olho, de que lugar eu falo, né? Eu acho que quando a gente pensa hoje, vai avaliar uma experiência de educação, a gente precisa essencialmente se perguntar o que é que a ciência hoje tem nos reservado como lugar. Qual é o lugar da educação no conjunto do conhecimento humano, no processo de formação e de constituição desse tal de Homo sapiens, que nasce sapiens fisicamente, mas se torna sapiens pelos processos de educação. Então, olhar para a educação e pensar a educação integral, eu acho que ouvi isso na fala das meninas hoje, da Márcia, da Solange e também do Jamir. Quando a gente pensa hoje qual é o papel da educação, a única resposta é a educação integral. Porque, por muito tempo, nós trabalhamos, e isso ainda é um elemento que está muito presente no nosso universo conceitual, a gente trabalhou durante muito tempo entendendo que o ser humano ele era um ser de genética. Então, assim, fulano é inteligente porque puxou para não sei quem, fulano é solidário porque puxou para não sei quem. E hoje a gente descobre, com o conjunto da ciência, o desenvolvimento da ciência nos diferentes campos do conhecimento, que tudo o que nós somos, nós aprendemos a ser. Nós vivemos e, por isso, aprendemos. O lugar que nós ocupamos nessas relações, nas relações sociais que nós vivemos, na família, na escola, na sociedade como um todo, nos ensina a ser, cria, e forma e desenvolve a nossa inteligência e a nossa personalidade. Então, quando a gente pensa, qual é o papel da educação hoje? O Jamir falou na fala dele. Formar o cidadão, formar a pessoa, formar uma inteligência e uma personalidade. Só podemos pensar a educação nessa perspectiva, por isso precisamos desconfiar das medidas, porque elas não vêm ainda nessa perspectiva. Aliás, o nosso trabalho e o Estado, eles costumam andar sempre na contramão. A educação libertadora, ela costuma andar sempre na contramão. E esse é o desafio que nós enfrentamos hoje. E nós enfrentamos hoje como educadores no mundo, e nós enfrentamos especialmente como educadores no Brasil. Porque a educação brasileira é uma educação que tem uma história de exclusão. Quando a gente vai ver essa história, é uma história de exclusão. Primeiro, a gente não tinha escola para todo mundo. Só para dar um exemplo de América, né, que tem um tempo histórico parecido, em 1900, nos Estados Unidos, eles já tinham a educação universalizada para todas as crianças de 6 a 14 anos. No Brasil, isso só vai acontecer 100 anos depois. A nossa escola
tem uma história de exclusão. Primeiro, não tinha escola, depois tinha escola, mas ela reprovava quem não se adequava aos padrões. Era sempre culpa do aluno, culpa da família. Nunca a escola se colocou como, talvez a gente devesse fazer algo diferente, talvez não seja essa a forma como as crianças aprendem, a escola nunca duvidou de si. E agora nós temos uma escola que ela criou uma forma nova de exclusão, e nós todos, inocentes, úteis ou inúteis, ou lutadores, né, nadando contra esse processo, podemos fazer a diferença. Qual é essa exclusão atual? É uma exclusão que passa por ter alunos que frequentam a escola durante 12 anos e se descobrem analfabetos no final desse processo. E esse dado é alto. A escola brasileira produz o analfabetismo funcional em larga escala. Então, nós, educadores da rede municipal de educação paulistana, nós temos um papel, não apenas porque nós somos a cidade mais importante desse país e a cidade mais importante da América do Sul. Nós temos um papel de ser farol nesse processo. Essa rede é potente, ela tem uma experiência de formação, ela tem uma experiência acumulada de história, e essa história, ela precisa, a parte boa dessa história, que é a que a gente ouviu hoje aqui, ela precisa ser multiplicada, né? Então, eu queria destacar, primeiro, a questão da inclusão, como disse a Solange, a inclusão das famílias, que são parceiras no processo de formação dessa criança, como dizia o Antônio Gramsci, um filósofo italiano, papel da escola e do educador. E nós, como educadores profissionais, precisamos também educar as famílias para isso. Com toda a humildade, mas também dizer para as famílias que nós podemos formar cada criança, independente de gênero, de etnia, de origem social, de origem de classe, para ser um dirigente, como dizia o Gramsci, ser o papel da escola, né? Então, nós precisamos incluir as famílias, nós precisamos incluir todos os educadores da escola, inclusive os supervisores, com essa atitude de liderança pedagógica que o supervisor tem, que o diretor tem. Então, incluir os diretores como liderança pedagógica. Nós desaprendemos a ser essa liderança pedagógica, nós, diretores, coordenadores, supervisores. Durante a ditadura militar, nós viramos pequenos ditadores, nós viramos controladores dos processos. Nem o professor ensina quando controla, nem o supervisor ensina quando controla, nem o diretor ensina quando controla. O processo de educação, como disse a Márcia, é um processo de comunicação, é um processo... Isso aí o Paulo Freire já falava na década de 60, mas a gente não prestou muito atenção e a gente aproveitou pouco. O processo de educação é um processo dialógico, é um processo em que nós, adultos, geração, parceiros mais experientes, geração mais velha, as novas gerações e o conjunto da cultura humana, nos encontramos horizontalmente num processo de ação em comum, brincando com essa palavra comunicação. Ação em comum. Fazemos juntos, descobrimos o mundo juntos. E, aliás, nós, educadores, principalmente das crianças e dos adolescentes, temos o privilégio de poder voltar à nossa infância e à nossa adolescência junto com as nossas crianças e os nossos alunos. E encantá-los, né? Nos encantar com essa experiência e encantá-los em relação ao conhecimento, que foi isso que a gente viu na experiência relatada pela Solange e pela Márcia, né? Então, um processo de inclusão do território, de tudo aquilo que nos envolve, da cidade como um todo, e um processo essencial de inclusão de todas as crianças na escola. As crianças precisam, e hoje quem diz isso não sou eu, não é o Vygotsky, é quem estudou e observa, e todos nós que observamos e aprendemos com a nossa própria experiência. As crianças aprendem quando elas participam,
quando elas são sujeitos, quando elas estão juntas, quando elas são a imprensa jovem, quando elas são mediadores de leitura, quando elas são membros da assembleia que acontece na escola, quando todos os dias elas pensam juntos, sugerem, participam, ajudam a planejar, ajudam a avaliar. É isso que a gente faz quando a gente entende esse papel essencial de ensinar as nossas crianças a pensar. Essa talvez seja a grande tarefa da escola, né? Mas eu tinha destacado aqui um monte de coisa, já recebi um cartão ali. Óculos. Ops. A pressa. Bem, bom, eu já comentei que eu fiquei emocionada com essas experiências, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Hoje, quando a gente busca, e hoje é científica essa questão de que as pessoas aprendem quando elas estão emocionadas, quando elas estão afetadas, a gente descobre que não adianta o professor ou a professora se esforçarem para dar uma aula sobre algum tema em relação ao qual as crianças não têm nenhuma vontade de saber. E é claro que as crianças não nasceram com vontade de saber. A vontade de saber é a primeira tarefa do professor, da professora, criar nas crianças o desejo de saber. E a gente faz isso quando a gente encanta, quando a gente conta histórias de um jeito encantador, quando a gente envolve as crianças nos processos de decisão, quando a gente cria uma história, como a Solange relatou, que é um processo de viver, de conhecer, de estar junto e de todo mundo fazer as coisas juntos e de forma encantadora, né? Nós vamos revolucionar esse país pela educação, certamente, mas nós não vamos revolucionar esse país mal-humoradamente. Nós vamos revolucionar esse país por uma educação participativa. E a participação envolve o bom humor, o estar junto, a empatia, a palavra que a Márcia usou. Educar é estabelecer uma relação de empatia com o outro, é estar no lugar, é fazer junto, né? Bem, eu acho que a aula eles já deram, eu estou aqui só para comentar, né? Então, eu queria, só para fechar, dizer que, a partir de tudo que eu tenho estudado, e eu tenho estudado a educação, não tanto quanto eu devia, mas eu tenho estudado a educação e os processos educativos nos últimos 40 anos, né? E eu acho que educação integral é a palavra que sintetiza a responsabilidade nossa hoje, enquanto profissionais da educação. Quer saibamos, quer não saibamos, essa é a nossa tarefa, é a educação do cidadão, do sujeito, da pessoa. É a educação, é a formação da consciência, a formação da inteligência e da personalidade. Nós precisamos nos perguntar como fazemos isso. E a ciência já tem nos mostrado isso também. A gente faz isso com parcerias, parceria com as famílias, parceria com todos os adultos educadores da escola, parceria com todas as possibilidades de educação da escola que vira uma comunidade educativa, né? A família que vem para a escola, como disse a Solange, ensinar o que ela souber é um elemento fundamental nesse processo, né? Então, a gente faz isso com a parceria com as crianças, com envolvimento, com empatia, com comunicação, ampliando sempre a experiência das nossas crianças, né? E, desse ponto de vista, é preciso considerar que a gente tem um confrontante, eu diria, não é exatamente um inimigo, mas é um confrontante, que é a televisão, né? A televisão ocupa hoje um tempo que é, talvez, nós somos o povo que mais passamos horas diante do aparelho de televisão. A escola tem que estabelecer uma relação confrontante com isso. Nós precisamos apresentar para as nossas crianças
tudo aquilo que não está na mídia, tudo aquilo que ela não aprende em casa. Então, junto com todo esse processo de empatia, de parceria, de participação, de envolvimento, de encantamento, junto e por tudo isso, nós precisamos ampliar a experiência cultural das nossas crianças. Esse é, essencialmente, o papel da escola. Então, quando a Solange relata que se viaja para a África, é isso que nós precisamos fazer, né? A partir da experiência da escola, nós precisamos conhecer o mundo, porque esse conjunto da cultura humana, cuja apropriação tem como resultado os processos de humanização cada vez mais sofisticados das crianças, esse conjunto da cultura humana não é de ninguém em especial, e é de todos nós. E as crianças brasileiras merecem essa escola de qualidade pela qual nós estamos lutando. E eu queria só uma última palavra para os professores, para todos nós que estamos envolvidos no processo educativo na relação com as crianças. Acho que nós somos os únicos profissionais da sociedade hoje, nós e alguns artistas. Eu tenho uma amiga que é artista plástica, que outro dia eu falei isso, ela disse, os artistas nem todos, porque muitos de nós já trabalhamos sob encomenda, aquilo que vende a gente precisa fazer. Mas nós somos dos poucos profissionais livres na nossa sociedade, que nós podemos, frente a um problema, buscar a solução para ele e implementar. Então, somos os profissionais mais importantes da sociedade, porque somos intelectuais responsáveis pela formação da inteligência e da personalidade das novas gerações, e somos os profissionais que temos a oportunidade de criar no nosso trabalho. Então, eu quero convocar a todos para essa tarefa de fazer da escola brasileira uma escola de qualidade. São Paulo tem um papel fundamental nesse processo. E só para fechar, lembrar que tudo aquilo que a gente aprende com o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente estuda, reverte para a nossa melhoria. Como diz um estudioso russo, o estudo é a única atividade cujo produto é a pessoa que estuda. Então, quero conclamar todo mundo a ter bom humor na vida e fazer dessa experiência de estar com as crianças uma experiência que valha a pena, porque ela é possivelmente uma experiência de formação de um país, de uma nação, como diria o Darcy Ribeiro, uma nação de muitas humanidades nessa província mais bonita da Terra. Obrigada. Olá, bom dia. Depois da Sueli, né, esse discurso maravilhoso, essa fala linda, sagitariana, mas assim muito pertinente, atual e providencial essa sua fala, né? Gostaria assim é um prazer estar aqui, né? Eu sou produto da rede, eu gosto de sempre dizer isso. Estou nessa rede mesmo depois de aposentada, né? Se eu sou o que eu sou, eu devo a esta rede, que eu ingressei em 1980 e em 70 no Estado. Então, 48 anos de escola pública, né? Aprendi tudo mesmo no chão da escola, fazendo e visitando e junto com os professores, né? Então, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Bom, a minha fala vai se ater nas apresentações, né? Eu fiquei assim encantada com essas apresentações, e o que eu quero pontuar de todas, né, é que agora eu vou focar na questão dos documentos, né, porque muitas vezes, como é que a gente traduz determinada concepção dentro de uma prática, né? Inclusive, nós estamos participando aqui da elaboração aí do currículo da educação infantil, né? E nós estamos fazendo essa consulta à rede, e o que a gente se propõe é como traduzir as concepções que já foram colocadas para a prática, né? Então, o que nós vimos aqui foi mostrado a vocês
toda aquela concepção nessas práticas das duas unidades, né? O que a gente viu nos produtos foram o protagonismo das crianças, né? A gente pôde ver como é que a gente faz o protagonismo do bebê, como é que a gente trabalha no protagonismo das crianças. E nós pudemos ver aqui esse protagonismo, sejam das crianças, sejam das adolescentes, da criança que veio da Nigéria, com uma fluência, né, no português, na sua fala, na sua presença aqui em público, né? A gente viu esse protagonismo, isso é produto do ensino que foi feito, que foi trabalhado aí nas unidades de vocês, né? Então, aqui foi mostrado, né, a questão da importância da literatura, né? Quando a Sueli fala, não são essas medidas, medida de alfabetização, isso e aquilo, quando a gente traz uma mediação de leitura que faz com que as crianças se apaixonem, né, por essa leitura e vá buscar o livro, esconde o livro, leva o livro embaixo da casa, esse eu não vou emprestar, né? A importância que a literatura, mais do que qualquer outra coisa, além das outras, a ampliação do repertório cultural das crianças, mas o encantamento que elas trouxeram, a Michelle Petit, né, que tem um livro lindo, dizendo assim, que a importância da literatura para vencer as adversidades, né, onde ela conta experiências de pessoas presas por problemas políticos, as nossas crianças aqui da América Latina que trabalham na guerrilha, né, elas foram salvas pela literatura. Então, a literatura, ela salva as pessoas, né, e vocês viram aqui a importância no protagonismo das crianças que elas trouxeram aqui. O trabalho da Solange, maravilhoso, né, vai pela mesma linha, né, e como ela foi construindo uma interdisciplinaridade, uma multiculturalidade, né, e que a gente pôde ver aqui todas as dimensões dos indicadores de qualidade. Vou resgatar os documentos. Como é que se faz isso na prática? Vocês viram aqui, na prática, as 9 dimensões dos indicadores de qualidade da educação paulistana. Viram também os critérios fundamentais que respeitam os direitos das crianças, né? Então, todos aqui presentes são documentos que são mandatários, nós temos que garantir, e vocês viram aqui na prática eles traduzidos nessas experiências que foram colocadas aqui, né? Outra questão que eu quero resgatar, essa importância que a Sueli já falou, mas uma educação que faz com todos, né? Então, todos vocês colocaram a importância de envolver todos, sejam os educadores, sejam a equipe de apoio, sejam as famílias, sejam os gestores, né? A participação dos gestores numa perspectiva de colaborar para que o pedagógico aconteça na unidade, né? Essa semana, viajando no interior aqui do estado, numa formação, uma professora de creche falou assim, mas tudo isso que você fala, a gente não consegue fazer, porque o diretor quer que a gente use o apostilado, né? Vocês imaginem que nós temos apostilados para 6 centros de educação infantil, né? Então, eu falei, olha, a única coisa que a gente vai romper com esses apostilados da educação infantil, dos bebês, é você, cada atividade lá, perguntar o que essa atividade propõe de desafio para as minhas crianças, porque a maioria das atividades, quando a gente vai observar esses apostilados, não tem... A criança só está fazendo o treinando de sacar daqui, colar lá, né? As figuras geométricas penduradas na parede, como escrito figuras geométricas, você apresenta só um círculo, um quadrado e um triângulo, mas só tem essas figuras geométricas. Ou então o abecedário nas creches de A a Z, o que isso significa para as crianças, o que elas estão aprendendo com isso, né? Então, são questionamentos, você fala, como é que eu rompo com a minha diretora que exige, a minha supervisora que exige para avaliação? Eu falei assim, você vai estudar os teóricos, trazer isso que eu estou trazendo para vocês, os conhecimentos, e falar, é o que a Sueli falou, nós temos que estudar e mostrar com o nosso conhecimento, com a nossa formação, que aquilo é que tem que ser levado em conta, e não essas avaliações que só levam
para um ranking mundial e que não leva um conhecimento ou uma qualidade social, quando disse o Jamir, né? O que foi apresentado aqui foi uma educação com a maior qualidade social, né? Com a maior qualidade social, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que resgatar, que nós temos que dar visibilidade. Eu vou reforçar o que a Sueli falou. A nossa rede, ela tem projetos maravilhosos, mas ela não publica, ela não registra, né? Então, eu sempre digo isso, a importância de registrar, de publicar as nossas práticas, para dar visibilidade, porque é só o que fica na mídia são as mazelas, as coisas boas não aparecem. Então, vocês têm que participar, publicar essas experiências em revistas internacionais, mostrar em congressos, que a rede faz pouco isso, faz muito pouco, né? Então, acho que é um... Hã? Então, o que eu queria dizer é um pouco isso, né? Que vocês estão de parabéns porque colocaram em prática todas as questões, toda a teoria, todas as concepções que a gente acredita foram apresentadas aqui, né? Então, eu quero parabenizar todos, o Jamir, né, pela importância que o supervisor tem, né, nessa questão de estar apresentando, divulgando os trabalhos, incentivando os educadores, né? E que ele falou, essa questão que ele disse aqui, um termo que não por que não, né? Mas porque sim, né? Ele apresentou aqui as diversas possibilidades de que o supervisor pode sim incentivar as unidades escolares a desenvolverem suas práticas, apoiá-las. E eu quero agradecer e parabenizar a todos e estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. Eu dou minha parte para a senhora. Bom dia a todos. Quem sou eu, né, para falar aqui diante dessas professoras, do Jamir, dessas professoras? Eu me sinto uma formiguinha que vou pegando uma folhinha de cada um aqui para alimentar meu ninho, e aí eu vou aprendendo. E aí eu escolhi um tema aqui que me toca, que é falar a partir da emoção. Aliás, eu vou ter que ler, porque senão eu começo a chorar. Porque eu vou dizer bem para vocês que ontem foi o dia do biólogo, né, para quem é biólogo aqui ou para quem não é, e foi o dia do meu aniversário. E eu sou bióloga também. Olha aqui, uma companheira bióloga. E foi um dia muito triste para mim por tudo que aconteceu. Eu não poderia deixar de falar, né? Eu acho que o incêndio ali no Museu Nacional se materializou, né, num processo que vem acontecendo com as nossas instituições desde muito tempo. Então, eu amanheci muito triste. A Cris até ouviu meu desabafo 7h da manhã. Ela me manda uma mensagem super linda de aniversário e eu começo a chorar. Então, meu presente está sendo hoje. É isso que eu quero dizer. Meu presente está sendo hoje quando eu venho aqui e vejo que há esperança e que me motiva a seguir em frente. E aí, a partir dessa emoção, eu peço desculpas agora para os meus colegas lá da Drei Itaquera, que eu vou ler um poema que eu já li lá, mas vou ler rapidamente aqui, porque eu acho que ele vai dialogar com tudo que a gente falou aqui, tá bom? Então, peço a permissão e vou ler para eu não desabar aqui, porque eu sou a emoção em pessoa. Eu não sou nada racional. Até hoje eu não aprendi aos meus 46 anos. Então, só um minutinho para eu pegar meu óculos. Arte matuta. Eu nasci ouvindo os cantos das aves de minha serra e vendo os belos encantos que a mata bonita encerra. Foi ali que eu fui crescendo, fui vendo e fui aprendendo, no livro da natureza, onde Deus é mais visível, o coração mais sensível e a vida tem mais pureza. Sem poder fazer escolhas de livro artificial, estudei nas lindas folhas do meu livro natural. E assim, longe da cidade, lendo nessa faculdade que tem todos os sinais com esses estudos meus, aprendi a amar a Deus na vida dos animais. Quando canto o sabiá sem nunca ter tido estudo, eu vejo que Deus está por dentro daquilo tudo. Aquele pássaro amado no seu gorjeio sagrado, nunca uma nota falhou na sua canção amena. Só canta o que Deus ordena, só diz o que Deus mandou. Então, eu inicio essa fala declamando essa poesia do poeta cearense Patativa do Assaré,
onde se transborda toda a sabedoria de um homem integrado à natureza, um homem integrado ao seu lugar, ao chão, à sua cultura e à sua identidade. E assim, eu começo trazendo o sentimento e a sua relação com a educação. Isso já foi pautado aqui também pela professora. O ser humano é o único ser vivo que se pergunta sobre o sentido de sua vida. E, então, educar é para sentir e ter sentido, para cuidar e cuidar-se, para viver com sentido cada instante da nossa vida. Somos humanos porque sentimos, e não apenas porque pensamos. Somos seres integrantes e integrados ao planeta. Educar para comunicar-se e não comunicar para explorar. A solidariedade como valor e como necessidade humana embeleza, humaniza e promove a vida. E aí, a pedagogia deveria começar por ensinar, sobretudo, a ler o mundo, como dizia Paulo Freire, porque ele é o nosso primeiro educador. E na poesia da Patativa do Assaré, de Patativa do Assaré, fica evidente essa primeira educação, a qual nos coloca diante do mistério do universo, na intimidade com ele, produzindo a emoção de nos sentirmos parte desse sagrado ser vivo em evolução permanente. A educação, para ser transformadora e emancipadora, precisa estar centrada na vida e não na competitividade sem solidariedade. A educação, para ser emancipadora, precisa considerar as pessoas, as suas culturas, os seus modos de vida e suas identidades. Como diz Paulo Freire, o ser humano é incompleto e inacabado. Então, estamos em formação permanente. E eu escolhi a poesia do Patativa porque ele traz a experiência de sua vida na natureza para falar de poesia, aquilo que nos toca, e aquilo que, logo no início aqui da nossa jornada, nós ouvimos das crianças, né? A importância da leitura. Então, agora, fazendo uma retomada de todas as experiências que vocês já fizeram aqui, vou condensar bastante, porque as nossas colegas aqui já falaram. Eu começo com o projeto MM, das Meninas Mulheres, que a primeira vez que eu vi essas meninas, eu fiquei muito emocionada, e hoje não foi diferente. Então, ver o protagonismo das meninas aqui, entendendo quais são as condições que nos assombram vida fora, elas se sentirem empoderadas para ir contra esse sistema, eu acho que já é um processo que estamos muito à frente, né? E parte da onde? Da escola. E parte de uma aprendizagem que, claro, a gente não nega aqui a importância de todas as aprendizagens ali cognitivas, e a matemática, português, as ciências e tudo mais, mas essa aprendizagem aqui vai fazer com que essas meninas tenham vontade de viver e vejam na vida um sentido. E é para isso que estamos, né? E aí, vindo com a professora Márcia, falando da MF Paulo Antônio Dávila, professor Antônio Dávila, eu quero destacar uma frase que ela fala logo no comecinho, que ela diz assim: é possível acreditar na educação quando ela acontece no chão da escola, né? Então, você abre a sua fala com essa frase. E isso me tocou demais. Eu gostei muito também quando você apresentou o histórico da educação integral na unidade, a gente foi entendendo como esse processo foi se construindo, e você fala de um território que não é um território educativo, naquela perspectiva que a gente tem de que nós vamos poder atravessar uma rua com tranquilidade, encontrar um museu, encontrar uma praça, encontrar um centro de cultura. Ela fala de um território que nem sempre proporciona tudo isso, mas é um território potente, porque ele tem vida, ele tem pessoas, ele tem cultura. E a escola pode, sim, ser um agente transformador nesse território. E o que ela traz aqui, para mim, é a materialização disso tudo. Então, reconhece o território e suas potencialidades, né? E aí, passando com a experiência da professora Solange, a EMEI Nelson Mandela também foi uma escola que eu tive o prazer de visitar e fiquei muito tocada também pelo protagonismo das crianças que vieram ali apresentar a escola como diretores, né? Então, aquilo é algo incrível. E a Solange também já começa uma fala dizendo que a escola já era integral em sua essência, né? O que aconteceu foi uma ampliação do tempo, mas a concepção da educação integral ela já acontece na escola. E aí, vejam que, como um tema, no caso ali, o Nelson Mandela, que até dá o nome na escola, gera uma série de projetos
articulados e traz assim um reconhecimento do lugar e do seu espaço que não tem preço. Então, assim, é encantador. Quando eu dei uma olhadinha no Facebook da escola, eu vi um projeto das crianças circulando pelo território, falando sobre a vida de Nelson Mandela para a comunidade do Limão, porque nem todos sabem quem é Nelson Mandela. E as crianças vão ali e, como protagonistas, educam o território. Então, vejam, e milhares de outras coisas que acontecem na escola, né? A importância da família também, como as professoras já comentaram. Essa casa da família Baiomi, que as crianças também têm lá na escola e que interagem, assim, é algo incrível. Então, Nelson Mandela, para eles, é o cara próximo, não é o cara distante, que historicamente tem uma importância. Não, está aqui, junto com eles, né, e representa um diálogo até com a vida deles aqui, num território tão distante. E aí eu vou lá para o Jamir e começo a dizer que a escolha do Jamir não foi porque ele estava em férias, né? Eu acho que o Jamir é um supervisor, assim como vários outros da rede, por isso que eu estou aqui no meu lugar de formiguinha, aprendendo, né, com todo mundo que está aqui, mas o Jamir ele tem uma visão de articulação no território em Jaçanã-Tremembé incrível, as coisas ali acontecem. Você não falou dos saraus poéticos que estão ali o tempo todo, e o Jamir está integrado. Então, ele é um cara que vive educação integral na sua essência. Ele tem um olhar técnico, obviamente, mas ele também tem um olhar humanizador por tudo o que está acontecendo no território. E só relembrando que Jaçanã-Tremembé é uma região, é a DRE que mais tem escolas no São Paulo Integral e que não desistiu em 2017, embora a gente entende por que das desistências, a gente entende por que a não adesão em 2018, mas aí eu entendo que o movimento em Jaçanã-Tremembé tomou uma força tão grande que eles conseguiram suportar e estão suportando as avalanches que aconteceram e que a gente não está livre delas. Então, Jamir, a sua escolha não foi por qualquer coisa, né? Então, tem os saraus, os fóruns, os seminários. O Jamir está em todos os lugares. Ele, quando a gente foi trabalhar com o curso de educação integral, ele esteve presente em todos os dias do curso. Um rapaz que não precisaria mais disso, na sua condição de supervisor e que conhece tanto, mas ele está ali sempre conosco em todas as atividades, né? Então, pessoal, acho que era mais ou menos nesse sentido que eu queria... Não, acabei no prazo, olha. Trazer essa... Na verdade, as professoras trouxeram já esse encadeamento todo que foi colocado aqui, e eu quero agradecer novamente pela oportunidade e parabenizar a rede municipal também, que a gente aprende a cada possibilidade de contato com qualquer parceiro da rede. Muito obrigada a todos.